segredo da felicidade de acordo com um condenado. Aos olhos de muitos, condenado à possível morte é alguém desgraçado, acabado. E o que uma pessoa dessas pode nos ensinar sobre felicidade? O livro da Bíblia que mais vezes traz a palavra alegria foi escrito por um condenado, que estava numa prisão política, aguardando o julgamento que poderia gerar a sua morte. Mas 16 vezes aparece a palavra alegria. Nenhum outro livro da Bíblia aparece tantas vezes essa palavra. Alegria de diversas maneiras. Uma hora é regozijo, gozo e contentamento, mas expressões todas que denotam estar alegre, estar feliz, estar contente. É claro que muitas pessoas fazem, é comum essa diferença. Uma coisa é ter alegria, outra coisa é ter felicidade, outra coisa é ter contentamento. Mas lá no fim tudo é parecido. Alguém faz uma distinção entre você ter momentos de alegria e você ser feliz. Ou você experimentar contentamento, uma expressão que hoje não é tão usada, mas algumas traduções, algumas versões trazem o contentamento, que seria esse estado que para muitos hoje é felicidade. Felicidade, o estar contente. Há um segredo, a Bíblia diz que há um segredo. E nós vemos Filipenses 4:12. Em casa, você está vendo, aqui também, vamos ler juntos? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4:12, o condenado é o apóstolo Paulo, que no fim foi executado. Testemunhos dizem da época que ele teve uma morte, por ser cidadão romano, uma morte menos sofrida. Ele foi decapitado, cabeça para um lado, corpo para o outro. Mas, como diria alguém, morreu. Sabe o que é de Paulo? Paulo morreu. Esse que fala para você estar contente. E ele aprendeu o segredo de viver contente. E eu creio que Paulo morreu contente. Ele tinha o segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quem não quer isto? Principalmente nessa época de pandemia. De tanta tensão, tanta preocupação, tantos medos. Todo mundo aqui com máscara, né? Por quê? É medo. É proteção, mas lá é medo, né? Ah, se eu pegar essa doença, se alguém pegar, se eu levar para a minha família, o que vai acontecer? Dá para estar contente, dá para ser feliz nessa circunstância? O condenado diz, dá. Dá para estar contente em qualquer situação. E ele começa. E em Filipenses, no capítulo 4 mesmo, no versículo 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Alegrar-se sempre em quem? No Senhor. Felicidade é só com Deus. Felicidade comigo mesmo não dá. Porque todos nós, alguém disse assim que hoje já não se fala mais em bipolar. Já ouviu falar de bipolar? Ora está eufórico, ora está deprimido. Eu conheci um rapaz assim, eu conheci uma pessoa assim. Um dia eu fui visitar, ele estava, de repente eu ouvi um barulho, ele estava dormindo dentro do guarda-roupa. A depressão dele era tão profunda que ele tinha medo de tudo, ele dormia no guarda-roupa. Ele era pequenininho, cabia. Quando eu olhei assim, o guarda-roupa meio aberto e tinha a roupa de cama. Outras vezes ele ficava eufórico e não parava. Mas hoje já se fala em tripolar. Tripolaridade. Mas todo mundo é um pouquinho bipolar. Eu de vez em quando me vejo assim.
Tem horas que eu estou lá embaixo, daqui a pouco eu estou lá em cima, às vezes eu estou em cima demais, às vezes eu estou embaixo demais. Mas nós somos assim. Então, em mim, eu não consigo encontrar fonte de alegria. Alegrar-me sempre comigo, alegrar-me sempre com as minhas realizações. Eu me realizo, daqui a pouco não estou bem. Eu acho que essa sensação é só eu que tenho, por isso eu não posso me alegrar em mim. Talvez você possa alegrar em você, mas eu tenho a seguinte sensação. Eu já passei assim, de repente parece que está tudo bem. Está bem. Está bem na igreja, está bem na família. Aí quando está tudo bem, um dia a Estela falou, mas você está preocupado? Eu falei, está bem demais. E quando está tudo bem demais, tem alguma coisa ruim vai acontecer. Você tem essa, eu acho só eu que tenho essa sensação, ninguém mais tem, em casa você não tem, mas eu tenho esse problema. Se você um dia vai ter esse problema, é fogo isso. Não dá para você ter alegria, não dá para você ter contentamento em você mesmo, nas circunstâncias da sua vida. A fonte é, me realizo assim, faço assado. Uma jovem tinha acabado de se formar, terminou uma faculdade, uma universidade pública, fez lá um curso, agora ela podia pôr o DR ponto na frente, e ela era engenheira, e ela estava eufórica. Quando eu encontrei, consegui, pastor, venci, aleluia, e ela estava ali feliz. 2 meses depois, eu encontrei, ela estava cabisbaixa. Ela falou, o que aconteceu? Eu descobri, pastor, que até agora eu tinha uma profissão. Eu era estudante. Então, mas você tem a profissão? Não. Agora, quando eu vou fazer o currículo, eu escrevo desempregada. Estudante e agora desempregada. Diploma na mão, mas sem emprego. E aí vem a tristeza. Então não dá para ter alegria nas realizações pessoais. Eu tenho falado aqui, às vezes, nem na família. A gente pensa que encontrou, né, o príncipe encantado, e o príncipe vira, daqui a pouco, o sapo. E princesa vira sapa também, sabia? É assim. Então parece que está tudo bem. Então não dá para a gente ter alegria nas realizações pessoais. Alegria no outro. Acabei de falar que nem na família você tem. Ah, mas na igreja, sim, a igreja é de Jesus, mas aqui também a gente encontra motivos de preocupações e tristezas. Se você está participando e vindo, ou está querendo, está interessado na igreja, saiba que aqui você vai ter problemas. Porque a igreja é composta de seres humanos com problemas. Ah, mas é uma coisa muito boa na igreja. A igreja anuncia o Senhor. No Senhor você pode ter alegria. No eterno. Naquele que é estável, que não muda. O problema nosso é a nossa instabilidade. Deus é estável, Ele é o eterno. Nele você encontra, porque no eterno você encontra estabilidade. Estabilidade lhe dá alegria. No Senhor você tem a palavra dEle, que é imutável. Nós precisamos, nesse mundo, o pessoal já ouviu essa expressão? Eu acho até bonita, mas ela é um pouco assim, aquosa, né? Nós estamos vivendo a sociedade, o tempo líquido, né? Vai escapando pelas mãos, nada, isso que era já não é mais, já deixou de ser, né? Eu lembro que quando começou um movimento aí famoso, era LGBT, agora é LGBT, depois foi não sei o que, agora é LGBT mais 40 e poucas coisas, e disseram que estão descobrindo mais. Então até isso muda, até o pecado muda, né? Já era pecado uma coisa, agora é pecadão assim. Então ações assim, eu respeito se você é, mas você sabe que não é correto aos olhos de Deus. Agora, gente, é assim, o mundo é líquido, a filosofia, as ideologias mudam, o que era esquerda não é mais, o que era centro é esquerda, é direita, e é assim, essa confusão. Agora, a palavra de Deus é imutável, Deus é imutável, Ele pode lhe dar estabilidade, as promessas dele se cumprem sempre, portanto podemos ter alegria baseado na palavra de Deus. Podemos ter alegria baseado nas promessas de Deus. Podemos ter alegria baseado no Espírito de Deus. O Espírito do Senhor é espírito de liberdade, é espírito de alegria.
alegria, paz. Isso é fruto do Espírito. Então, por isso que no Senhor é fonte de alegria. E para você ser alegre, você tem que se alegrar no Senhor. Mas é claro que Deus tem que ser visível. Eu falei que a igreja, apesar dos problemas, ela anuncia o Senhor. Então nós podemos nos alegrar sempre com os irmãos. E o apóstolo Paulo, quando escreve, ele começa dizendo, lá no início dessa carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele vai dizer que ele era feliz com os irmãos. Ele estava preso, mas ele tinha felicidade. Ele podia agradecer a Deus por aquilo que eles eram. Ele via as bênçãos, ele via o crescimento, a maturidade dos crentes lá de Filipos, uma igreja que estava tão distante lá de Roma. E eles tinham se disposto a ajudá-lo, a investir nele, a apoiá-lo. Ele falou, olha só, vocês são fonte da minha alegria. Sim, a gente pode se alegrar com os irmãos. A igreja do Senhor, apesar dos homens, ela é de Jesus. Por isso ela permanece. Já há 2000 anos. Por piores que nós sejamos, nós humanos não acabamos com a igreja. A gente causa muito problema para Deus, né? Mas nós não acabamos com a igreja, porque a igreja é dele. Então, nós precisamos uns dos outros. E nós podemos nos alegrar com os irmãos. Ouvindo dos irmãos, já ouvimos, por isso que participamos desses momentos de culto público. Eu falo assim, que você participa do momento do culto público, e não é essa hora do culto, não. Agora é o culto público, né? É o culto coletivo, é a celebração comunitária. Porque, na verdade, quando a gente começa aqui, a gente não começa, a gente continua. E quando daqui a pouco eu parar de falar, e parar de cantar aqui, não acabou o culto, não. Terminou esse momento comunitário. O culto continua. Vamos dizer? O culto? Diz aí na sua casa, o culto? Ouvi, falaram lá. Né? O culto continua. Ele não para, não acaba. E o culto é porque são os irmãos. Igreja significa eclesia, assembleia. Sabe o que significa tudo isso? Reunião. A origem dessa palavra significa reunião. Reunião que promove união. E nós precisamos uns dos outros. Não dá para viver só. Por isso que quando Deus criou o homem, ele logo criou a mulher e depois ele institui a família. Nós precisamos de família. Nós precisamos, depois quando Jesus veio, ele institui a igreja. São as duas instituições divinas, família e igreja, que é gente junto, gente se ajudando, gente se apoiando, gente sofrendo junto, orando junto, se alegrando junto, como aqueles irmãos faziam ali com aquele condenado Paulo, apoiando, orando. E ele dizia que ele agradecia, ele ficava alegre, até mesmo com gente que falava mal dele. Porque o pessoal, agora ele estava preso, tinha gente que começou, que falava mal dele e pregava o evangelho também. Ele falou, o importante é que Cristo seja anunciado. Até os irmãos, quando não são tão bons, eles continuam sendo de Jesus. E falam de Jesus. E nesse sentido é que nós podemos nos alegrar sempre com os irmãos. Fonte de alegria é quem? É Deus. E a fonte de alegria são os irmãos. Vamos dizer então? Alegrar-se sempre no Senhor. Vamos dizer? Alegrar-se sempre no Senhor. Em casa, alegrar-se sempre no Senhor. Eu escuto o pessoal falando aqui, lá em casa. Agora, alegrar-se sempre com os irmãos. Vamos dizer? Alegrar-se sempre com os irmãos. Com Deus e com a igreja do Senhor. Com os irmãos. Com Deus, com a sua palavra. Com Deus, com o seu Espírito. E com os irmãos, que são um reflexo visível desse Deus. Alegrar-se. E o segredo é entregar todos os problemas a Deus e ser agradecido. O versículo 6 de Filipenses 4 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quem aqui nunca teve momento de ansiedade? Levanta a mão. Pecador e pecadora. Eu estou ali e
3 aqui para mim. Né? Em casa também. Ansiedade é pecado. Por isso que a gente não consegue se justificar por ações em guardar os mandamentos de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Porque aqui está o mandamento de Deus, não ande ansioso. E quem é que não anda ansioso? Quem não tem esses momentos de ansiedade? Todos nós temos. Todos. Mas nós temos que lutar. Esse é um pecado que eu tenho que confessar e lutar sempre. E pedir a Deus. E como é que eu faço isso? Porque isso é uma fonte da minha infelicidade. Mas para ter a felicidade eu tenho que, cada vez mais, entregar todos os meus problemas a Deus. Todos, 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 todos. Uma vez eu encontrei uma pessoa que estava assim, correndo para cima e para baixo, tentando resolver um problema, pedindo ajuda aqui e ali. Eu falei, você já orou? Ele falou, não, pastor, eu só oro quando não tem mais jeito. Enquanto tem jeito, eu tenho que fazer minha parte. Eu falei, mas até para você fazer, você tem que pedir a Deus sabedoria e força. Sabe que tem gente que pensa assim? Você tem que entregar todos os problemas, mas pastor, isso é pequeno demais. Uma das minhas primeiras experiências com oração, eu devia ter uns 8 anos, de 7 para 8 anos. Eu estava na escola, e eu sou de uma época que a gente até, eu acho que o 2º ou 3º ano primário, eu sou da época do primário. Por aí você já deduz a minha idade, né? Alguém aqui estudou no primário? Então tem gente perto da minha idade aqui. Em casa também, né? Sim, no primário tinha um período em que você não usava caneta. Para usar, quando a gente usava, a primeira caneta que eu usei, a primeira caneta a gente nunca esquece. Eu lembro, uma caneta. Depois eu descobri que é a mesma marca que o cara aí que manda no Brasil usa também, aquela caneta. Mas no início não era aquela não, eu usava uma outra, depois eu ganhei aquela, fiquei contente. Mas eu usava lápis. E era uma dureza. E eu tinha um lápis. E eu ficava, sabe aquele lápis que você vai apontando? Uma época nem apontador eu tinha. Você conheceu o apontador de lápis? Alguém conheceu o apontador de lápis? Muita gente da minha época. A gente apontava, até chegar naquele toquinho assim, ó. E aí quebrava mais. Aí a mãe se esforçava e falava, vai até o fim. Aí ela trazia um lápis novo, que alegria. Mas eu tinha um lápis só que estava pela metade. E aquele lápis eu terminei a lição de casa, eu ia para a escola. E eu estava ali no meio das coisas e cadê o lápis? O lápis sumiu. E eu procurei o lápis, até que eu lembrei que tinham ensinado para mim, na escola bíblica dominical, você é da época da escola bíblica dominical? Ainda é época da escola bíblica dominical. A nossa igreja tem. Na escola bíblica dominical eu aprendi que eu tenho que entregar tudo a Deus em oração. Eu parei, eu me ajoelhei e eu pedi que Deus fizesse que eu achasse o lápis. Quando eu abri os olhos, o lápis estava na minha frente. O lápis estava na beirinha da cadeira onde eu estava. Na beiradinha, sabe? Eu levantei, procurei. Quando eu me ajoelhei e o lápis estava ali. É bom ajoelhar. Quando você se ajoelha na presença de Deus, aí você enxerga a solução. Em pé não dá para enxergar. Mexendo muito a gente não consegue enxergar. Quando você ora, você enxerga. Deus ilumina. E Deus faz milagres também. Entregar todos os problemas, todos. Não ande ansioso, não ande preocupado, compartilhe com Deus. E ore. Mas a Bíblia diz que é para orar, suplicar, que é a oração específica, com ação de graça, ser agradecido. Não deixe de agradecer, em tudo dai graças, em tudo, em todas as circunstâncias. E agradeça, peça e agradeça. Quando você começar a pedir e agradecer, seu coração vai ter paz, e você vai ter felicidade, alegria. E se você fizer isso sempre, aí você vai ter aquilo ali constante. Entregar todos os problemas a Deus e ser agradecido. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. O segundo aspecto do segredo da felicidade.
Alegre-se no Senhor, alegre-se com os irmãos. Entregar todos os problemas a Deus e ser agradecido. Vamos dizer? Entregar todos os problemas a Deus e ser agradecido. E aí a palavra de Deus continua. Esse condenado, o condenado escreve. E ele continua escrevendo. E ele diz assim, lá no versículo 8, ainda no capítulo 4, ele vai falando que quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em que eu tenho que pensar? Pensar nas coisas certas. E quais são as coisas certas? Vamos dizer comigo? Eu vou falar e vamos repetir. Tudo que for verdadeiro, vamos dizer? Tudo que for verdadeiro. Não pense nas coisas falsas. Não fique pensando em coisas ilusórias. Perder muito tempo pensando no time de futebol te dá raiva. Se você for flamenguista ou corintiano, a raiva é maior. Experiência própria. Então, não pense, não gaste o pensamento em coisa ilusória. E outras coisas ilusórias que existem. Gente que gasta pensamento em novela, em série. Você assistir para se divertir, é bom, vai ficar com aquilo. Uma vez, na época que novela fazia mais sucesso, né? Eu estava num lugar e eu vi as pessoas, você viu só, mas puxa vida, fulano, mas você viu que cara traíra, tal. Eu fiquei ali, eu falei, puxa, e o problema, eu fiquei preocupado, quase que eu cheguei e falei, eu posso orar? Aí ela mencionou, mas aí terminou o capítulo, só continua amanhã. Eu falei, está falando de novela. E a pessoa vivia como se aquilo fosse a realidade dela. A gente está pensando em muita coisa ilusória, muita fantasia, pensando em ganhar na loteria. Isso é ilusão, isso é fantasia. Pensando na balada, pensando nas festas. Isso tudo é ilusão. Isso é coisa falsa, isso é fake. Isso é fake. Não pense no fake. Pensar em tudo aquilo que é verdadeiro. E depois, tudo que for nobre. Vamos dizer? Tudo que for nobre. Vamos dizer? Tudo que for nobre. Nobre. Coisa nobre é coisa justa. As coisas justas, as coisas certas. Pensamentos nobres são pensamentos de coisas certas, de coisas justas, de coisas corretas. Você tem que fazer planos de coisas corretas. O plano para casar, isso é uma coisa justa. Para de enrolar. E começa a planejar o casamento. Isso é justo, isso é certo. Levar as coisas a sério, compromissos a sério. Então eu tenho que pensar naquilo que é honesto, naquilo que é certo, naquilo que é justo. Pensar no emprego que é justo. Pensar em relações justas. Será que você não está sendo injusto com alguém? Você está perdendo nobreza em algum relacionamento? Quando você fica alimentando o desejo de vingança. Ele vai ver só, ela vai ver só. A minha resposta, o que eu vou aprontar. E tem gente que gasta tempo pensando isso. Você está alimentando infelicidade. Você tem que pensar no que é justo, no que é bom. A Bíblia manda para amar o quê? Os inimigos. E fazer bem àqueles que te odeiam e te perseguem. Aqueles que falam mal de você na rede social. Sim. Você tem que amar e pensar o que eu posso fazer de bom para ele. Pensa nisso. O que essa pessoa está precisando? Ele está falando tão mal de mim. Talvez eu falhei em alguma coisa, eu vou conversar com ele, vou me acertar.
Eu vou procurar fazer algo bom. O que ele está precisando? O que ela está precisando? Sim, eu tenho que pensar nas coisas nobres, nas coisas honestas, honradas. Tudo que for correto, vamos dizer? Tudo que for. E aí continua. Tudo que for puro. Vamos dizer? Tudo que for. Tudo que for amável. Tudo que promova amor. Tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Não é louvor para mim, é louvor para Deus. Jesus Cristo disse no Sermão do Monte que nós temos que realizar as coisas boas e fazer as boas obras diante dos homens para que eles nos elogiem, aplaudam a gente, é isso? Não, para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. A sua ação e a sua atitude vai ser boa e vai te trazer felicidade verdadeira se o que você fizer está levando pessoas a falarem, puxa, que legal. Olha, você é crente? É bênção quando fala isso, né? Mas eu vi gente ficar triste com isso. Você é crente? E o cara falou, eu sou. Não parece. Terrível. Você é crente? Eu percebi que você tinha algo diferente. Você é cristão? Sim, verdadeiramente. Eu estou fazendo coisas que eu estou levando pessoas a louvarem a Deus. E se a minha vida leva pessoas a louvar, eu estou sendo um canal de bênção. E quem é canal de bênção é abençoado. Você é feliz. A alegria do Senhor vai estar sendo renovada em você. E para de pensar bobagem. Pense no que é certo. Eu estou pedindo a cura, eu tenho que pensar na cura. Eu estou pedindo o emprego, eu tenho que pensar o emprego. Talvez eu não estou fazendo, como é que eu posso fazer mais para conseguir isso? Eu estou pedindo para Deus restaurar o meu casamento, eu tenho que pensar que Deus vai me fazer um marido melhor, uma esposa melhor. E que meu marido é uma bênção. Uma vez a esposa falou, pastor, 110 quilos de tortura. Eu falei, irmã, fala em fofura. Fofura, 110 é fofíssimo. Eu estou chegando quase lá. Que fofo. Dessa maneira, pense no melhor. Pense no que é bom. Pense naquilo que você quer, que Deus aprovou e colocou no seu coração e está confirmando na sua vida. Você está com o filho dando problemas, pense que Deus está recuperando ele, aleluia. Sim, Deus está recuperando seu pai, sua mãe, seu irmão. Pense no melhor, não pense no pior. Há pessoas que alimentam os sentimentos negativos e pensamentos negativos. Complexo do LIP. Já ouviu falar do LIP? Do Hard também já ouviu falar? Muita gente do meu tempo. Hard era um desenho animado da minha época e da época de alguns aqui, de algumas aqui também. O Hard era um leão. O leão normalmente é bravo, mas aquele leão era um leão bem humorado. E ele vivia rindo, e tudo que ele via, ele via uma casa velha e falava, isso aqui é um verdadeiro palácio. Ele via sempre o que era bom. E o Lipe era aquele realista pessimista. Lipe era uma hiena. A hiena é caracterizada pela, até quando ela está triste, ela ri, né? Daquela gargalhada. Gargalhada de hiena, falsa. Mas tudo era negativo. Olha ali, tem um carro. E o Lipe falava, é roubado. Ele sempre via coisa ruim. Olha só que fruta bonita. Está cheia de bicho. Ele sempre via coisa ruim. Não veja as coisas ruins, pense em tudo que é bom. Alimente os pensamentos bons e os pensamentos honestos, corretos, positivos, que façam bem para o outro e para você. Creia quando você pede. Não que haja poder na sua palavra, mas há poder realmente em você mudar o seu interior. Quando você consegue pensar no bom, no melhor, e não no pior. E não no que vai prejudicar os outros, mas aquilo que vai acertar os outros. E que talvez vai ter que fazer mudança na sua vida. Aleluia, porque Deus vai lhe dar forças para mudar.
Pense nisso, que Deus vai poder mudar você e que você vai se mudar com o Senhor. Eu não consigo, Deus consegue, e creia nisso e pense assim. Amém? Pensar nas coisas certas, pensar no que é bom, vamos dizer? Pensar nas coisas certas, pensar no que é bom. E esse condenado, ele falava isso de experiência própria. Lá, para essa igreja que ele estava escrevendo, na cidade de Filipos, foi a primeira cidade da Europa onde o apóstolo Paulo pregou, onde ele fez o primeiro batismo e organizou a primeira igreja na Europa, lá em Filipos, no norte, que tinha sido uma cidade grandiosa, foi a capital da antiga Macedônia, na época de Alexandre o Grande, mas agora tinha acabado e era uma colônia romana, estavam lá os aposentados do exército, lá dos legionários romanos, ficava ali, aquela cidade meio assim, paradona, mas uma cidade pobre, porque o pessoal vivia da aposentadoria, e a aposentadoria baixa, porque não eram os nobres tinham ilhas, né? Os generais tinham suas ilhas, ali viviam aqueles soldados lá, que não tinham para onde ir, iam lá para Filipos, ganhavam uma casinha do governo, uma rendinha lá. Aquela igreja era uma igreja pobre, mas naquele lugar, Paulo começou a pregar o evangelho, logo uma pessoa se converteu, uma mulher se converteu com as suas amigas, e depois Paulo começou a falar e o evangelho começou a crescer, mas ele foi perseguido e foi preso, e na cadeia, numa cadeia horrível, terrível, acorrentado provavelmente, ou num tronco, ou na parede de pedra. Paulo, junto com seu companheiro Silas, eles estão ali, e se fosse eu, Paulo, naquela hora, sabe o que eu estava fazendo? Chorando. Meu Deus, quando o Senhor vai lembrar de mim? Meu Pai, tem misericórdia, eu estou pregando o evangelho. Olha só, minha família, eu estou sem celular, o que eu faço? Naquela época, Paulo não tinha essa preocupação, né? Mas, Paulo não chora. A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar à meia-noite, num lugar horrível, terrível, talvez frio, úmido, com cheiro de xixi número 2. Era o que tinha, porque banheiro não existia ali. Com uma comida que devia estar azeda. E Paulo, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ele começa a cantar. E o que acontece? O anjo aparece? Não, tem um terremoto. Aí que eu ficava desesperado. Meu Deus, o que é isso? E no terremoto, acaba soltando tudo, não cai nenhuma pedra na cabeça deles, e rompe-se a cadeia, e ele se vê livre. Mas ele encontra um homem que está querendo se matar, o carcereiro, que tinha que pagar com a própria vida pelos prisioneiros. E quando ele chega, aquele homem se ajoelha e ele fala, olha, está todo mundo aqui, não fica preocupado não se mate não. Eu vim para você ter vida. E ele começa. Esse homem aprendeu a pensar no bem. Ele pode pregar isso porque ele viveu isso. Ele é exemplo para mim e para você. E nós temos que andar assim, agir assim, pensar nas coisas certas, pensar no que é bom. Deixe tudo que traz tristeza fora do seu pensamento. E o texto continua. E outro segredo da felicidade é adaptar-se às circunstâncias. No versículo 11 e 12, ele está agradecendo a Deus e falando de coisas boas, pense no que é bom. E ele fala assim, olha, não estou dizendo isso. E ele está começando a agradecer porque eles mandaram uma oferta para ele. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Adaptar-se às circunstâncias. Tem uma tradução que diz que eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Eu me adapto. Nós temos que nos adaptar. O ser humano tem essa condição de se adaptar. Deus nos fez assim. Eu estava pensando esses dias em Cuiabá, 40, foi a temperatura mais quente da cidade. Graças a Deus que eu não moro mais lá, mas eu morei em Cuiabá. Morei numa casa de Eternite, não tinha um ventilador. Eu era feliz, recém-casado, contente com a minha esposa ali. Eu lembro quando eu ganhei o primeiro ventilador, que mais fazia barulho do que ventava. E quando ventava era aquele vento quente que espalhava. Mas eu era feliz.
Eu estava ali fazendo a vontade de Deus. A gente consegue se adaptar. Em todas. E nós temos que fazer isso, adaptar. E para você se adaptar, você tem que parar de murmurar. Você tem que parar de reclamar. Você tem que agradecer, você tem que louvar. Você tem que ver as oportunidades que aquele momento traz para você. Você tem que orar para enxergar embaixo as coisas boas que Deus já está preparando, ou talvez que você perdeu e Deus está te dando de novo. Sim, adaptar-se, aprender a conseguir enxergar o bem em toda e qualquer circunstância. Há pelo que agradecer. Você sabe por que a mosca cai na teia? Porque quando ela bate na teia, ela continua batendo asa para frente. E ela continua indo para frente. A mosca não tem marcha ré. E ela vai se enredando cada vez mais. Se a mosquinha tivesse marcha ré, ela tinha que parar e fazer o quê? Parar, primeiro. Depois ela começar a enxergar, opa, a aranha está ali, mas eu ainda estou aqui. Ela puxava uma patinha para cá, puxava outra patinha para lá, levantava a asinha para trás e dava ré. Mosca não consegue fazer isso. Ela só vai para frente e vai se enredando cada vez mais. E tem gente que parece mosca. A coisa está ruim e fica pior. Está calor, mas está calor mesmo. Que calor. Ah, está terrível. Insuportável. Não dá mais. Essa pandemia não vai acabar nunca. O coronavírus te pega na esquina. Eu vou pegar, eu vou sair hoje. Olha só, estou com febre, estou isso. Mede minha temperatura. Vai aqui, e vai no médico, e vai no hospital. E aí pega, né? Porque vai tanto no hospital. E só vai se enredando. Se você aprendesse a em tudo dar graças, seria isso, dar uma parada e olhar. Às vezes a solução está ali. Lembra que eu falei que eu orei, me ajoelhei, encontrei? É uma história que eu já contei aqui, mas sempre como audiência rotativa. Talvez, se você ouviu, relembre. Vale a pena ouvir de novo. Se você quiser rir, ri também. Mas ela não é muito legal, não. O camarada estava preso. Havia um senhor medieval, né? E ele era dono ali, praticamente das vidas dos que estavam no castelo e nas redondezas. E ele tinha poder de vida e morte. E um camarada lá começou a falar mal dele, ele mandou prender o cara e prendeu na torre. E ele mesmo era o juiz e decretou a morte do fulano. E ele disse, marcou o dia, no dia tal você vai morrer. Só que ele tinha o comandante da guarda, mas ele dava uma chance. Ele era um camarada, ele dizia assim, eu tenho os meus momentos de bondade. Ruim para chuchu, mas ele achava que tinha. Mas uma coisa que ele fazia é que todo prisioneiro, ele chegava para o prisioneiro e falava assim, olha, se você conseguir escapar daqui, essa noite, se você conseguir sair daqui, se você sair dessa masmorra, desse cubículo, se você for para o corredor, nenhum guarda vai te prender e você vai poder sair do castelo e você vai ter liberdade. Só que você tem essa noite, e foi dito isso para o camarada, e o cara estava ali. E aí os guardas foram, fecharam a porta pesada, fecharam. E ele se viu ali sozinho, e ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou ter que escapar daqui. E como? E ele começou, e tentou ver se tinha algum fundo falso, e começou a bater em todas as paredes, e começou a tocar, e foi subindo, e conseguiu chegar perto, e se arranhou, e se machucou, e chegou na parte alta, na janelinha, achou que podia estar solta, e foi fazendo uma coisa e outra, e por fim, já quase o dia raiando, ele não aguenta e cai no chão, desmaia. E aí chegam os guardas, ele está lá deitado, jogam água nele, ele acorda e fala, você não escapou? A forca te espera. E pegaram ele e foram saindo, abriram a porta. Antes de abrir a porta, falaram com ele pela janelinha. Ele falou, muito bem, eu sei que eu vou morrer. Mas me fala, vocês me enganaram, não tinha escapatória, qual era a escapatória? Aí o guarda puxou a porta, a porta ficou aberta a noite toda. Você não tentou empurrar a porta. Às vezes a gente fica tão desesperado que não consegue enxergar a solução, a porta que está na frente da gente. Se você começa a agradecer a Deus em tudo, dá graças, e você vai se adaptando, ao invés de murmurando, você encontra, e Deus pode iluminar e te dar soluções. Deus quer falar, mas você fica tão inquieto que você não escuta a voz de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu, tendo uma dor terrível,
ele diz de um espinho na carne, em que ele diz que ele orou e pediu 3 vezes ao Senhor, ele deve ter feito jejum e tanta coisa, e Deus não deu a cura, mas um dia ele teve a resposta de Deus: a minha graça te basta. E ele falou que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, porque quando ele era fraco, aí ele era forte. Porque quando ele não podia fazer mais nada, aí ele descansava em Deus. Ele se jogava nos braços de Deus. Agradeça, louve, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de pensar no mal. Aprenda com o condenado que soube viver bem em toda e qualquer circunstância. Mas ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Agora tem gente que acha que tudo posso naquele que me fortalece é que eu tenho a força. E falar Jesus é a mesma coisa que falar Shazam. Você lembra do Shazam? Muita gente da minha época. Shazam. O cara falava Shazam e de repente vinha assim, um tipo de um raio, ele ficava super poderoso. Então muita gente acha que é isso, é uma palavra mágica. Jesus, tem poder em Jesus, tudo posso em Jesus, então eu consigo o emprego, eu declaro a cura, eu faço isso, eu faço aquilo. E não consegue. E aí fica decepcionado com Deus. Ué, ele não disse que ele ia responder tudo que eu pedisse em nome de Jesus? Que ele ia fazer isso e aquilo? Mas não é assim. Tudo que for em nome de Jesus, tudo é que é de acordo com a vontade de Jesus, e de vez em quando Jesus quer que você tome remédio amargo. A vacina às vezes é injetável e dói. Mas tem que aprender a saber que mesmo no remédio amargo, é cura que vem. Na vacina que dói, tem solução. Tem anticorpos se formando. Na provação, Deus fala com você e faz você crescer. Ser forte em Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, era que ele tinha aprendido a estar contente em toda e qualquer circunstância. Quando as coisas estavam ruins, ele tinha força em Jesus para não se desesperar. E quando estava tudo muito bom, ele tinha força em Jesus para não ficar eufórico. Porque tem gente que quando está tudo bem, fica tão eufórico que joga fora a bênção. E que acha que aquilo é porque eu sei, eu posso, o Senhor me abençoa, eu faço o que eu quero. Tudo posso é reconhecer que a força e que o poder vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Tudo posso é reconhecer que em Jesus você tem o mais importante, que é o perdão dos seus pecados. E que é poder ter a certeza da vida eterna. O poder de ser salvo por Ele, de poder declarar, eu estou salvo por Jesus. Esse é o poder maior e principal, o motivo maior da sua alegria. O pior que pode acontecer com qualquer pessoa é o quê? É a morte física. Mas se você está em Jesus, a morte física é o início da vida eterna com Deus. Em espírito na presença do Senhor, aguardando a ressurreição, o corpo incorruptível. Então, você pode em Jesus ter a força para vencer a própria morte. Em Jesus você pode ter força para ter a renovação da sua esperança. Em Jesus você pode ter força para, além de ter o perdão dos pecados, você poder anunciar esse perdão e deixar de ser maldição e ser bênção e resposta de oração para a vida de tanta gente. Tudo posso em Jesus. Ele é quem lhe dá a verdadeira força. E nele há verdadeiro poder para lhe dar a verdadeira alegria. Segredo da felicidade que o condenado Paulo ensinou. E que mesmo morrendo soube louvar o Senhor e preso louvava o Senhor. Em todas as circunstâncias aprendeu a louvar ao Senhor. Segredo que é o quê? Pensar nas coisas certas. Pensar no que é bom. Segredo que é entregar todos os problemas a Deus e ser. Segredo que é alegrar-se sempre no Senhor, alegrar-se sempre com os irmãos. E aí, o grande resultado que vem é o que está no capítulo 4, versículo 7. Vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Felicidade
Não é como se dizia na minha época, né? Uma calça velha, azul e desbotada. Que era a calça da moda. Quer estar bem, quer ter sucesso, quer ser reconhecido, quer ter do bem bom. Felicidade é experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Não é irracional, ela é supra-racional. Ela é transcendente, ela vai além daqui, porque ela é eterna. E essa paz vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Esse é o resultado da verdadeira felicidade. Feche os seus olhos, aqui em sua casa, abaixe a sua cabeça e eleve os seus pensamentos a Deus. Você tem Jesus, você tem a força para ser feliz. Mas você tem Jesus e não está sendo. Então, em algum desses pontos você tem falhado, você tem que agora pedir perdão a Deus. Peça que o Espírito Santo mostre aonde tem havido as falhas e confesse ao Senhor agora os seus pecados. Você não tem conseguido desenvolver os pensamentos corretos, você não tem desenvolvido alegria no Senhor, você está tentando ter alegria em coisas ilusórias, você não está tendo alegria com os irmãos e só vê o mal dos irmãos. Você não está agradecendo em todas as circunstâncias. Você está murmurando demais. Você está com os pensamentos que não são do Senhor para você. Peça perdão. Confesse ao Senhor. Agora, e peça que o Espírito Santo inunde o seu coração agora. Ele promete que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Além do corpo de pecado, nós enfrentamos um mundo em pecado e aquele que inspira os pecados, que é Satanás, o inimigo das nossas almas, que quer roubar o mundo e ele querem roubar a nossa alegria, a nossa felicidade. Rejeite o acusador e creia no perdão e se aposse do perdão. O Espírito mostra que você tem que abandonar algo que você acha que não consegue. Creia que você pode, em Cristo Jesus, vencer a tentação e o mal. E em Cristo Jesus, por Ele, ter a restauração da sua vida em santidade. Faça isso agora. E peça que Ele encha o seu coração da alegria dEle agora. Se você ainda não tem, não deu o primeiro passo, não convidou Jesus para entrar na sua vida, faça agora também. Fale: Jesus, entre no meu coração. Eu quero ter certeza da vida eterna. Eu reconheço que sou pecador ou pecadora. Creio que o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço dos meus pecados e ressuscitou. Entra na minha vida. Esse é o primeiro passo. Mas se você já disse isso e a alegria não está aí presente, a felicidade não está sendo alcançada, é isso, confesse, agradeça pelo perdão e creia que pelo poder do Espírito, por Cristo Jesus, você vai vencer o mal. E a alegria do Senhor vai ser a sua força e reinar em você. Se você está se sentindo assim, meio abatido, abalado, mas crê no poder de Deus, mas tem orado e não está encontrando ainda, mas crê que Deus pode começar algo novo na sua vida agora, fique em pé, aqui e na sua casa. Ou se você está em casa com mais alguém, está com vergonha, põe a mão no coração, fique em pé aqui. Se você quer uma restauração, você crê no perdão, fique em pé na presença de Deus. Pai querido, Tu sabes o que há em cada coração, Tu sabes da necessidade de renovação e restauração que cada um tem e qual é a área. Ó Pai, que nós possamos viver a vida plena que o Senhor nos promete em Cristo Jesus, a vida abundante, a vida feliz, aplicando os princípios da Tua palavra, com o exemplo de homens como Paulo e tantos outros. Ó Pai bendito, faça mudanças na vida de cada um,
para que mesmo em tempos difíceis, possamos não apenas nos alegrarmos, mas também compartilharmos a tua alegria com aqueles que estão ao nosso redor, levando as pessoas que estão deprimidas e entristecidas, palavra de esperança e de fé. Ó Pai querido, faça essa mudança nos lares, nas famílias, na tua igreja. É o que nós te pedimos, louvando-te desde já, porque sabemos que tu ouves e respondes a nossa oração, pois a fazemos no nome santo, doce e poderoso de Jesus. Amém.